Você já imaginou encontrar uma moeda dentro da boca de um peixe? Essa história incrível aconteceu com Jesus e Pedro, e ela carrega uma lição profunda sobre obediência, fé e humildade diante das autoridades. Mas antes de te contar o que realmente significa esse milagre, me diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E claro, se inscreve no canal para continuar acompanhando mensagens que fortalecem sua fé todos os dias. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, cidade que havia se tornado o centro do ministério de Cristo na Galileia, algo aparentemente simples aconteceu, mas que carregava implicações profundas sobre autoridade, liberdade e submissão. Os cobradores do imposto do templo se aproximaram de Pedro com uma pergunta que parecia inocente, mas que na verdade testava a relação de Jesus com as instituições religiosas estabelecidas. O seu mestre não paga o imposto do templo. A pergunta ecoou nos ouvidos de Pedro com um peso maior do que as simples palavras sugeriam. Este não era um imposto romano, não era uma questão política direta, mas sim uma taxa religiosa que todo judeu do sexo masculino, com mais de 20 anos, deveria pagar anualmente para a manutenção do templo em Jerusalém. Pedro, sempre impetuoso e rápido em suas respostas, imediatamente afirmou: sim, ele paga. Sua resposta foi automática, nascida de uma mistura de lealdade ao mestre e talvez um desejo de evitar qualquer confronto desnecessário. Mas será que Pedro realmente entendia as dimensões do que estava acontecendo naquele momento? Será que ele compreendia que aquela pergunta tocava em questões muito mais profundas sobre a identidade de Jesus, sua autoridade e seu relacionamento com o Pai Celestial? Pedro estava prestes a aprender uma lição que ultrapassava em muito simples pagamento de uma taxa. O imposto do templo tinha suas raízes no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo 30, 11-16, onde Deus estabeleceu que cada homem deveria dar meio ciclo como resgate pela sua alma quando fossem contados. Este era o imposto da expiação, um lembrete constante de que a vida pertencia a Deus e que era necessário fazer expiação. Com o tempo, este pagamento único se transformou em uma contribuição anual para a manutenção do templo e seus serviços. 2 dracmas gregos equivaliam aproximadamente a meio ciclo de prata, e este era o valor esperado de cada judeu adulto. Mas aqui está o ponto crucial que muitos perdem. Jesus não estava sendo questionado sobre sua disposição de apoiar o templo ou sobre sua obediência às leis religiosas. Os cobradores estavam, consciente ou inconscientemente, testando sua autoridade. Eles estavam questionando se Jesus se via acima das obrigações comuns, se ele se considerava isento das responsabilidades que todo judeu piedoso deveria cumprir. Era uma armadilha sutil, porque qualquer resposta poderia ser usada contra ele. Se ele se recusasse a pagar, seria acusado de desrespeitar o templo, por extensão, a Deus. Se ele pagasse sem questionar, perderia a oportunidade de ensinar uma verdade vital sobre sua identidade e missão. O contexto histórico é fascinante. O Templo de Jerusalém era o coração pulsante da vida religiosa judaica. Era o lugar onde Deus havia prometido fazer seu nome habitar, onde os sacrifícios eram oferecidos, onde as festas eram celebradas, onde o povo se reunia para adorar. A manutenção deste edifício monumental requeria recursos significativos. Havia sacerdotes para sustentar, animais para os sacrifícios para comprar, o edifício para manter, os utensílios sagrados para preservar. O imposto do templo era visto não apenas como uma obrigação legal, mas como um privilégio, uma forma de cada judeu participar da adoração nacional, não importa quão longe de Jerusalém vivesse. Cafarnaum, onde este evento ocorreu, era uma cidade próspera na costa norte do Mar da Galileia. Era um centro de comércio e pesca, com uma população diversa que incluía pescadores, comerciantes, coletores de impostos e até mesmo uma guarnição romana. Jesus havia feito desta cidade sua base de operações durante seu ministério na Galileia. Aqui ele realizou inúmeros milagres, ensinou nas sinagogas e nas casas, chamou seus primeiros discípulos. A casa de Pedro ficava ali, e Jesus frequentemente se hospedava lá. Era natural, portanto, que os cobradores do imposto do templo o procurassem ali. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Jesus estava constantemente desafiando as estruturas religiosas estabelecidas, não para destruí-las, mas para cumpri-las e transcendê-las. Ele havia dito que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumpri-los.
No entanto, seu cumprimento da lei era tão perfeito, tão completo, que expunha a inadequação de uma religião baseada apenas em observâncias externas. Ele estava chamando o povo de volta ao coração da lei, amor a Deus e amor ao próximo. E agora, nesta questão aparentemente mundana de um imposto religioso, ele estava prestes a revelar algo extraordinário sobre sua identidade e sobre como os filhos de Deus devem viver neste mundo. Pedro voltou para casa, provavelmente se sentindo satisfeito por ter resolvido o problema rapidamente. Mas ele estava prestes a descobrir que sua resposta rápida havia perdido uma oportunidade crucial de aprendizado. Jesus não estava desapontado com Pedro, mas viu neste momento uma chance de ensinar não apenas a ele, mas a todos nós, sobre autoridade, liberdade, relacionamento com Deus e como viver neste mundo sem ser deste mundo. A lição que estava por vir revelaria verdades que ecoariam através dos séculos, tocando em questões que os cristãos ainda enfrentam hoje, sobre como se relacionar com as autoridades terrenas enquanto mantém sua lealdade primária ao reino de Deus. Antes mesmo que Pedro pudesse relatar o encontro com os cobradores do imposto, Jesus tomou a iniciativa. Este detalhe é significativo e não deve passar despercebido. Jesus, em sua onisciência, já sabia o que havia acontecido. Ele não precisava que Pedro lhe contasse sobre a conversa. Ele conhecia a pergunta que fora feita, conhecia a resposta rápida de Pedro, e conhecia a confusão que provavelmente estava girando na mente de seu discípulo. Mas, em vez de simplesmente corrigir Pedro ou dar uma ordem direta, Jesus fez o que frequentemente fazia. Ele fez uma pergunta. E que pergunta extraordinária foi essa? Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Esta pergunta, simples em sua formulação, era profunda em suas implicações. Jesus estava convidando Pedro a pensar, a raciocinar, a chegar à conclusão correta por si mesmo. Não era um teste para pegar Pedro em erro, mas um método de ensino que respeitava a inteligência de seu discípulo e o envolvia ativamente no processo de aprendizado. Jesus poderia ter simplesmente declarado a verdade, mas ele escolheu guiar Pedro até ela, passo a passo. A pergunta de Jesus usava uma analogia que qualquer pessoa daquela época entenderia imediatamente. No mundo antigo, os reis cobravam impostos e tributos de seus súditos para financiar seus reinos, manter exércitos, construir palácios, administrar justiça. Mas havia uma exceção universal e óbvia. Os próprios filhos do rei estavam isentos dessas cobranças. Por quê? Porque eles eram parte da família real. O reino pertencia a eles por direito de nascimento. Seria absurdo o rei cobrar impostos de seus próprios filhos para manter um reino que já era deles por herança. Os impostos vinham dos outros, dos cidadãos comuns, daqueles que não eram da linhagem real. Pedro captou imediatamente a lógica. Dos outros, ele respondeu sem hesitar. Sua resposta foi correta e óbvia. Mas então veio o golpe de misericórdia, a aplicação que faria tudo fazer sentido. Então os filhos estão isentos, declarou Jesus. Neste momento, uma luz deve ter acendido na mente de Pedro. Se os filhos dos reis terrenos estão isentos de pagar impostos para os reinos de seus pais, quanto mais o Filho de Deus estaria isento de pagar um imposto para a casa de seu pai. Jesus estava revelando sua verdadeira identidade de uma forma sutil, mas poderosa. O templo em Jerusalém não era apenas mais um edifício religioso. Era a casa de Deus, o lugar onde sua presença habitava de forma especial, onde seu nome residia. E Jesus estava se identificando como o filho desta casa, o filho do dono do templo. Se os filhos dos reis terrenos não pagam impostos para os reinos de seus pais, por que o Filho de Deus pagaria um imposto para a casa de seu próprio pai? A lógica era irrefutável. Jesus estava, de forma magistral, afirmando sua divindade, seu relacionamento único com o Pai, sua autoridade sobre o próprio templo. Esta era uma reivindicação extraordinária, e qualquer judeu piedoso que estivesse ouvindo entenderia suas implicações. Jesus não estava simplesmente dizendo que era um profeta, ou um mestre especialmente ungido, ou mesmo Messias em um sentido puramente político ou militar. Ele estava dizendo que era o Filho de Deus em um sentido único, pessoal, que ele tinha direito sobre a casa de Deus que ninguém mais tinha. Era uma afirmação de igualdade com Deus, uma reivindicação de divindade que, se não fosse verdadeira,
Seria a mais ultrajante blasfêmia. Mas Jesus não estava apenas ensinando sobre sua própria identidade. Ele estava também estabelecendo um princípio que se estenderia a todos os seus seguidores. Se Jesus é o Filho, e se nós somos co-herdeiros com Cristo, se fomos adotados na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus através da fé nele, então há um sentido real em que nós também somos filhos que têm liberdade. Não estamos sob a escravidão da lei, como um meio de ganhar a aprovação de Deus. Não estamos prestando serviço religioso por medo ou por obrigação, como escravos que temem a punição de um senhor severo. Estamos servindo como filhos em nossa própria casa, movidos por amor e gratidão. Paulo mais tarde desenvolveria esta teologia em suas cartas. Em Gálatas, ele contrasta a escravidão da lei com a liberdade dos filhos. Em Romanos, ele fala sobre o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Esta liberdade dos filhos não é licença para pecar ou negligenciar nossas responsabilidades, mas é uma libertação do legalismo que tenta ganhar o favor de Deus através de observâncias externas. É a liberdade de servir a Deus não porque temos que fazer, mas porque queremos fazer, não por obrigação, mas por amor. A pergunta de Jesus a Pedro também nos ensina sobre seu método de discipulado. Ele poderia ter simplesmente dito a Pedro: não precisamos pagar este imposto porque eu sou o Filho de Deus e o templo é a casa do meu Pai. Mas, em vez disso, ele guiou Pedro através de um processo de raciocínio que permitiu que ele chegasse à conclusão por si mesmo. Este método de ensino é muito mais eficaz porque envolve ativamente o aluno, faz com que ele pense, conecta a nova verdade com o conhecimento que ele já possui, e torna a lição memorável. Jesus era o mestre dos mestres não apenas no que ensinava, mas em como ensinava. Há também aqui uma lição sobre como Jesus lidava com questões que outros poderiam ter usado para criar conflito. Os cobradores do imposto estavam, de certa forma, testando Jesus. Se ele se recusasse a pagar, eles teriam motivo para acusá-lo de desrespeitar o templo. Mas Jesus não caiu nesta armadilha. Ele usou a situação como uma oportunidade de ensino. Esclareceu sua posição e identidade, mas ao mesmo tempo mostrou sabedoria em como lidar com a situação praticamente. Ele não estava interessado em criar conflitos desnecessários ou em fazer declarações dramáticas de independência. Ele tinha uma missão maior em mente, e não permitiria que questões secundárias o distraíssem dela. Quando Jesus declarou então os filhos estão isentos, ele não estava fazendo uma afirmação casual ou superficial. Esta declaração carregava peso teológico imenso e revelava camadas profundas de verdade sobre sua identidade, missão e relacionamento com o Pai. Para compreender plenamente o significado desta afirmação, precisamos mergulhar no contexto da teologia judaica sobre o templo, a filiação divina e as expectativas messiânicas que permeavam a cultura do primeiro século. O templo não era apenas um lugar de adoração para os judeus. Era o centro de sua identidade nacional e religiosa, o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde a glória de Deus habitava de forma única. Desde que Salomão construiu o primeiro templo, conforme as instruções detalhadas que Davi recebeu de Deus, o templo havia sido o coração pulsante da vida judaica. Era para lá que os peregrinos viajavam 3 vezes por ano nas grandes festas. Era lá que os sacrifícios eram oferecidos, que o sangue era derramado para a expiação dos pecados, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer propiciação pela nação. O templo representava a presença de Deus no meio de seu povo. Mas havia uma tensão interessante na teologia do templo. Por um lado, era a casa de Deus, o lugar onde seu nome habitava. Por outro lado, os profetas sempre lembravam o povo de que Deus não poderia ser contido em uma casa feita por mãos humanas. Salomão mesmo, na dedicação do templo, reconheceu esta tensão, mas, de fato, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. O templo era um símbolo, um sinal, uma concessão à necessidade humana de um lugar tangível para encontrar-se com Deus. Agora, entre nesta cena Jesus Cristo, declarando que os filhos estão isentos de pagar impostos para a casa do Pai. A implicação é inescapável. Jesus estava se identificando como o filho da casa, o filho do dono do templo, o filho de Deus. Não filho no sentido metafórico em que todos os israelitas eram chamados de filhos de Deus, mas filho no sentido único, pessoal, ontológico.
Ele estava reivindicando um relacionamento com Deus que era diferente de qualquer outro relacionamento humano com o divino. Esta reivindicação não era nova. Ao longo de seu ministério, Jesus havia feito declarações semelhantes de formas diversas. Ele havia chamado Deus de meu Pai de uma maneira que escandalizou os líderes religiosos porque eles entenderam que ele estava reivindicando igualdade com Deus. Em João 5, quando Jesus curou um homem no sábado e disse que estava trabalhando assim como seu pai trabalhava, os judeus procuraram matá-lo porque ele não apenas estava quebrando o sábado, mas também estava chamando Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. A liberdade que Jesus reivindicava não era arrogância ou desrespeito. Era a liberdade natural de um filho em sua própria casa. Pense em como funciona uma família. Os filhos não pagam aluguel para viver na casa de seus pais. Eles não pagam pelos alimentos que comem ou pelas roupas que vestem enquanto estão sob os cuidados dos pais. Por quê? Porque eles são filhos, não inquilinos. Eles pertencem àquela casa. Tudo o que pertence aos pais, em certo sentido, pertence também aos filhos como herança futura. Seria absurdo um pai cobrar aluguel de seu filho pequeno. Jesus estava aplicando esta lógica ao templo. Se o templo é a casa de Deus, e se Jesus é o Filho de Deus, então ele tem livre acesso, liberdade e direitos naquela casa. Ele não é um estranho que precisa pagar para ter acesso. Ele é o filho que pertence à casa. Mais do que isso, ele é o herdeiro de todas as coisas. Como o livro de Hebreus mais tarde esclareceria, havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Mas há uma dimensão ainda mais profunda aqui. Jesus não estava apenas dizendo que ele tinha direitos sobre o templo físico em Jerusalém. Ele estava apontando para uma realidade maior. Ele mesmo era o verdadeiro templo. Em João 2, quando Jesus purificou o templo, ele disse: destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. O evangelista esclarece que ele estava falando sobre o templo de seu corpo. Jesus era o lugar onde a presença de Deus habitava em plenitude. Nele, corporalmente, habitava toda a plenitude da divindade. Ele era o ponto de encontro entre Deus e a humanidade, não em um sentido simbólico, mas real e literal. Esta compreensão de Jesus como verdadeiro templo lança uma luz completamente nova sobre o imposto do templo. Porque o Filho de Deus pagaria um imposto para manter um templo físico que era apenas uma sombra da realidade que ele mesmo incorporava. Era como pedir ao sol que pagasse pelo uso de uma vela. O templo de Jerusalém, por mais glorioso que fosse, era apenas um símbolo apontando para a realidade maior que estava presente em Jesus Cristo. Além disso, Jesus estava também ensinando Pedro, e através dele todos nós, sobre nossa própria identidade como filhos de Deus. Se Jesus é o Filho por natureza, nós nos tornamos filhos por adoção através da fé nele. E como filhos, compartilhamos de sua liberdade. Não estamos mais sob a escravidão da lei, tentando ganhar a aprovação de Deus através de observâncias religiosas mecânicas. Fomos libertados para servir a Deus como filhos em nossa própria casa, movidos por amor e gratidão, não por medo ou obrigação. Paulo desenvolve este tema maravilhosamente em Romanos 8. Por que não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta é a nossa identidade, filhos e herdeiros. E os filhos têm liberdade em sua própria casa. Esta liberdade, no entanto, não é licença. Como Pedro mais tarde escreveria em sua primeira carta, vivei como livres, mas não useis a liberdade como capa para a malícia. Vivei, antes, como servos de Deus. A liberdade dos filhos não é liberdade para fazer o que queremos, mas liberdade para fazer o que devemos, liberdade para viver de acordo com nossa verdadeira natureza como filhos de Deus, liberdade para amar e servir sem o peso esmagador do legalismo. Depois de estabelecer o princípio da liberdade dos filhos, Jesus faz algo surpreendente. Ele decide pagar o imposto de qualquer forma. Mas,
Para que não os escandalizemos, diz Jesus, vá ao mar, jogue o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e dê a eles por mim e por você. Esta decisão de pagar, mesmo sendo isento, é carregada de sabedoria profunda e nos ensina lições cruciais sobre como viver neste mundo enquanto pertencemos ao reino de Deus. A palavra que Jesus usa, escandalizar, é significativa. No grego original, escandalis, que significa colocar uma pedra de tropeço no caminho de alguém, fazer com que alguém tropece ou caia, dar motivo de ofensa. Jesus estava dizendo que, embora ele tivesse todo o direito de não pagar o imposto, fazê-lo causaria problemas desnecessários. Poderia criar uma barreira para o evangelho, poderia dar aos seus inimigos uma razão para acusá-lo de desrespeitar o templo, e por extensão, a Deus. E Jesus não estava disposto a permitir que uma questão secundária se tornasse um obstáculo para sua missão primária. Esta é uma lição profunda sobre prioridades. Jesus tinha clareza absoluta sobre sua missão: vir buscar e salvar os perdidos, dar sua vida em resgate por muitos, cumprir toda a justiça e inaugurar o reino de Deus. Questões como o imposto do templo, por mais significativas que fossem teologicamente, eram secundárias em comparação com esta missão maior. Jesus não permitiria que o secundário comprometesse o primário. Ele estava disposto a abrir mão de um direito legítimo para não criar um obstáculo desnecessário. Paulo mais tarde aplicaria este mesmo princípio em várias situações. Em 1 Coríntios 8:10, ele discute a questão da carne sacrificada a ídolos. Paulo deixa claro que os ídolos não são nada, que não há nada de errado em comer tal carne em si mesma. No entanto, ele adverte: mas tomai cuidado para que esta vossa liberdade não venha a ser, de algum modo, motivo de tropeço para os fracos. E então ele faz uma declaração poderosa: se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não o escandalize. Este princípio de renunciar voluntariamente a direitos legítimos por amor aos outros e pela causa do Evangelho é revolucionário. Vivemos em uma cultura obcecada com direitos. Todos estão preocupados em defender seus direitos, insistir em seus direitos, lutar por seus direitos. E certamente há um lugar para defender a justiça e resistir à opressão. Mas Jesus nos mostra um caminho diferente, o caminho da renúncia voluntária de direitos por um propósito maior. Jesus estava modelando o que ele mais tarde articularia em Mateus 5. Se alguém lhe bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Estes não são comandos de passividade diante da injustiça, mas chamados a uma resposta tão radicalmente generosa que rompe o ciclo de retaliação e vingança. É escolher sofrer o mal ao invés de fazer o mal. É abrir mão de direitos legítimos por amor e pela causa do reino. Há também aqui uma profunda sabedoria prática. Jesus entendia que nem toda batalha vale a pena ser lutada. Ele sabia que algumas vezes, insistir em estar certo, mesmo quando você está certo, pode causar mais danos do que benefícios. Ele estava disposto a pagar o imposto, não porque concordava que deveria pagá-lo, não porque aceitava que estava sob obrigação de fazê-lo, mas simplesmente porque era mais sábio fazê-lo do que criar um conflito desnecessário naquele momento. Esta é uma distinção crucial. Jesus não estava comprometendo sua identidade ou seus princípios. Ele deixou perfeitamente claro a Pedro que os filhos estão isentos. Ele não recuou de sua reivindicação de filiação divina. Mas, tendo estabelecido o princípio, ele escolheu não fazer daquele momento uma batalha. Ele tinha batalhas maiores pela frente. Ele sabia que em breve estaria confrontando os líderes religiosos de forma muito mais direta e dramática. Ele sabia que a cruz estava se aproximando. Este não era o momento nem o lugar para uma confrontação sobre o imposto do templo. Esta sabedoria é algo que os cristãos modernos desesperadamente precisam aprender. Vivemos em tempos de polarização intensa, onde cada questão se torna uma batalha de vida ou morte, onde não há espaço para nuances ou sabedoria situacional. Mas Jesus nos mostra que há tempo para confrontar e tempo para acomodar, tempo para insistir em princípios e tempo para ceder em questões secundárias. A sabedoria está em discernir qual é qual. Além disso,
A decisão de Jesus de pagar o imposto demonstra seu respeito pelas instituições, mesmo quando ele tinha autoridade sobre elas. O templo, por mais corrupto que seu sistema pudesse ter se tornado, ainda era a casa de Deus, ainda era o lugar designado para a adoração. Jesus não o desprezava, mesmo que ele fosse maior do que o templo. Ele o honrava, participava de suas festas, ensinava em seus pátios. Sua crítica às estruturas religiosas corruptas nunca se traduziu em desprezo pelas instituições em si. Este é um equilíbrio delicado que os cristãos precisam manter. Somos chamados a ser profetas, a falar verdade ao poder, a desafiar estruturas injustas e práticas corruptas. Mas também somos chamados a respeitar as autoridades que Deus estabeleceu, a trabalhar dentro do sistema sempre que possível, a não sermos revolucionários destrutivos que derrubam sem construir. Jesus conseguiu ser radical em sua mensagem enquanto era respeitoso em sua conduta, confrontador em suas palavras, mas sábio em suas ações. A frase "para que não os escandalizemos" também revela o coração pastoral de Jesus. Ele estava preocupado com o impacto de suas ações sobre os outros. Ele sabia que havia pessoas sinceras que se ofenderiam se ele parecesse desrespeitar o templo. Estas pessoas, mesmo em sua incompreensão, eram ovelhas que ele viera buscar. Ele não permitiria que suas ações legítimas se tornassem uma barreira entre elas e a verdade que ele viera revelar. A instrução de Jesus a Pedro para encontrar uma moeda na boca de um peixe é um dos milagres mais intrigantes e únicos registrados nos evangelhos. Não é um milagre de cura, não é uma multiplicação de pães, não é uma ressurreição dos mortos. É um milagre silencioso, quase privado, mas que revela verdades profundas sobre a providência de Deus, o cuidado divino pelos detalhes práticos da vida, e a soberania de Cristo sobre toda a criação. Vamos primeiro considerar a natureza prática deste milagre. Jesus e seus discípulos não tinham dinheiro para pagar o imposto do templo. Eles viviam uma vida itinerante, dependendo da hospitalidade dos outros e das provisões que algumas mulheres piedosas forneciam. Mateus, em seu evangelho, registra que mulheres que haviam sido curadas por Jesus o seguiam e o serviam com suas posses. Mas aparentemente, naquele momento específico, não havia fundos disponíveis para pagar o imposto. Jesus poderia ter simplesmente dito a Pedro: "Espere, alguém nos dará o dinheiro, ou vamos pedir uma oferta, ou trabalhe por alguns dias e ganhe o dinheiro." Mas, em vez disso, ele escolheu um método que seria um testemunho claro de sua autoridade sobre a criação e da providência divina. Ele enviou Pedro para pescar, com a promessa específica e extraordinária de que o primeiro peixe que ele pegasse teria em sua boca exatamente a quantia necessária, uma moeda de 4 dracmas, o suficiente para pagar o imposto por 2 homens. A especificidade desta instrução é notável. Não era "vá pescar e venda o peixe para conseguir dinheiro." Não era "vá pescar e talvez você encontre algo valioso." Era uma promessa definida, específica: o primeiro peixe, uma moeda na boca, 4 dracmas. Jesus estava demonstrando que ele tinha conhecimento sobrenatural não apenas de eventos futuros em termos gerais, mas de detalhes específicos e aparentemente aleatórios. Ele sabia que havia um peixe específico nadando no mar da Galileia naquele momento que tinha engolido uma moeda. Ele sabia onde esse peixe estava. E ele sabia que Pedro o pegaria. Alguns comentaristas têm tentado racionalizar este milagre. Eles sugerem que talvez fosse comum peixes engolirem objetos brilhantes, que talvez não fosse tão incomum encontrar moedas em peixes. Mas esta racionalização perde completamente o ponto. O milagre não estava apenas no fato de haver uma moeda na boca do peixe, mas na promessa específica de Jesus antes do evento, no fato de ser o primeiro peixe que Pedro pegaria, e no fato de a moeda ser exatamente do valor necessário. Este foi um ato soberano de providência divina, arranjado por Cristo antes da fundação do mundo para aquele momento específico. Este milagre nos ensina várias verdades cruciais sobre a providência de Deus. Primeira, Deus se preocupa com as necessidades práticas de seus filhos. Jesus não estava acima de se preocupar com o imposto do templo. Ele não disse: "Questões materiais não são importantes, só se preocupe com o espiritual." Ele reconheceu que vivemos em um mundo físico com necessidades físicas e obrigações práticas, e ele providencia para essas necessidades. Segunda, a provisão de Deus frequentemente vem de formas inesperadas.
Pedro era um pescador profissional. Ele havia passado sua vida inteira pescando no mar da Galileia. Ele pescava para comer, pescava para vender, pescava para ganhar a vida. Mas nunca, em todos os seus anos de experiência, ele havia pescado para encontrar dinheiro. A provisão de Deus desafia nossas expectativas e transcende nossa experiência. Deus não está limitado aos métodos convencionais de provisão. Ele pode usar qualquer meio que escolher para suprir as necessidades de seus filhos. Terceira, a providência de Deus é perfeitamente adequada às nossas necessidades. Não era uma moeda de 1 dracma, que seria insuficiente. Não era uma moeda de 10 dracmas, que seria em excesso. Era exatamente 4 dracmas, o valor necessário para pagar o imposto por Jesus e Pedro. Deus não apenas provê, ele provê com precisão. Suas provisões não são nem escassas nem excessivas, mas perfeitamente adequadas ao que precisamos. Quarta, a provisão de Deus frequentemente requer nossa participação. Jesus poderia ter feito a moeda aparecer milagrosamente nas mãos de Pedro. Ele poderia ter enviado um anjo para entregar o dinheiro. Mas, em vez disso, ele enviou Pedro para pescar. Pedro tinha que pegar seu anzol, ir até o mar, lançar a linha, esperar pelo peixe, puxá-lo para fora, abrir sua boca e pegar a moeda. A provisão divina não elimina a necessidade de ação humana. Ela trabalha através dela. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolhe nos envolver no processo de sua provisão. Este princípio é visto repetidamente nas Escrituras. Quando Deus alimentou Israel no deserto com maná, eles ainda tinham que sair e colhê-lo. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele usou o lanche de um menino como ponto de partida. Quando Deus prometeu dar a Israel a terra de Canaã, eles ainda tinham que atravessar o Jordão e lutar as batalhas. A provisão de Deus não é um convite à passividade, mas um chamado à cooperação ativa com sua obra. Há também uma beleza silenciosa neste milagre. Ele não foi realizado publicamente. Não houve multidões para testemunhá-lo. Não foi usado para impressionar ou convencer os céticos. Foi um ato privado de cuidado para seus discípulos mais próximos. Isto nos diz algo importante sobre a natureza dos milagres. Eles não são primariamente espetáculos para entreter ou convencer, mas atos de compaixão e provisão para aqueles que confiam em Deus. Os milagres mais significativos em nossas vidas podem ser aqueles que ninguém mais vê ou conhece, momentos privados de provisão divina que fortalecem nossa fé e nos lembram do cuidado pessoal de Deus. O fato de Jesus incluir Pedro na provisão, por mim e por você, também é significativo. Jesus não precisava do dinheiro. Como ele havia deixado claro, ele estava isento. Mas Pedro não estava isento da mesma forma. Pedro era um discípulo, um aprendiz, ainda crescendo em sua compreensão de quem Jesus era. No entanto, Jesus o incluiu na provisão miraculosa. Ele pagou não apenas por si mesmo, mas também por Pedro. Isto ilustra a generosidade de Cristo e sua disposição de assumir sobre si as obrigações de seus seguidores. Isto é, na verdade, uma imagem da própria obra de salvação. Nós, como Pedro, tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Estávamos sob obrigação diante de Deus, uma obrigação que nossa própria justiça nunca poderia satisfazer. Mas Cristo, que não estava sob tal obrigação, voluntariamente tomou sobre si nossa dívida e a pagou completamente. Ele pagou não apenas por si mesmo, embora não tivesse necessidade de fazê-lo, mas também por nós, que desesperadamente precisávamos mas não tínhamos meios de pagar. Pedro nunca esqueceria esta lição. Anos mais tarde, quando ele escreveu suas cartas, ele falaria sobre como os cristãos são peregrinos e forasteiros neste mundo, como devemos nos submeter a toda autoridade humana por causa do Senhor, como devemos honrar todos, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o Rei. Ele havia aprendido com o Mestre que há uma liberdade que não precisa ser sempre exercida, que há direitos que podem ser voluntariamente renunciados por um bem maior, e que Deus providencia para seus filhos de formas que transcendem nossa compreensão. A narrativa da moeda na boca do peixe nos ensina princípios profundos sobre como os cristãos devem se relacionar com as autoridades terrenas. Este é um tema que perpassa toda a Escritura e permanece incrivelmente relevante para os cristãos modernos que vivem em sociedades pluralistas, frequentemente sob governos que não compartilham de seus valores ou crenças.
Jesus, neste breve episódio, estabelece princípios que guiariam a igreja através dos séculos. Primeiro, Jesus reconhece que existem múltiplos níveis de autoridade e lealdade. Há a autoridade de Deus, que é suprema e final. Há também autoridades terrenas, estabelecidas por Deus para manter a ordem e a justiça na sociedade. Estas autoridades têm legitimidade e devem ser respeitadas, mas sua autoridade não é absoluta. Quando há conflito entre as demandas de Deus e as demandas das autoridades terrenas, a lealdade a Deus sempre tem prioridade. Como Pedro mais tarde diria diante do Sinédrio, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. No entanto, e isto é crucial, o fato de a autoridade divina ser suprema não significa que podemos simplesmente ignorar ou desprezar as autoridades terrenas. Jesus não estava dizendo, não precisamos pagar porque somos livres em Deus, então vamos simplesmente nos recusar. Ele estabeleceu o princípio da liberdade dos filhos, mas depois escolheu voluntariamente se submeter por razões práticas e missiológicas. Há uma diferença entre submissão voluntária e escravidão obrigatória. A primeira é um ato de liberdade, a segunda é uma condição de opressão. Paulo desenvolve este tema extensivamente em Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Paulo não estava dizendo que toda autoridade é justa ou que toda lei é boa. Ele estava dizendo que Deus estabeleceu o princípio da autoridade governamental como um meio de manter a ordem na sociedade caída. No entanto, devemos ler Romanos 13 à luz de toda a Escritura. O mesmo Paulo que escreveu sobre submissão às autoridades foi repetidamente preso por desobedecer ordens que conflitavam com sua missão de pregar o Evangelho. O livro de Atos está cheio de exemplos de apóstolos desobedecendo autoridades que tentavam silenciá-los. Daniel desobedeceu o decreto do rei quando foi ordenado a não orar. As parteiras hebreias desobedeceram Faraó quando foram ordenadas a matar os bebês israelitas. Há claramente um lugar para a desobediência civil quando as leis humanas contradizem diretamente os comandos de Deus. Mas o que Jesus nos mostra aqui é que nem toda questão de autoridade é uma questão de obediência ou desobediência a Deus. Havia questões onde a submissão não comprometia princípios fundamentais, onde era possível ceder sem trair convicções, onde a sabedoria ditava acomodação ao invés de confrontação. O imposto do templo era uma dessas questões. Pagar não significava negar a divindade de Jesus. Não significava comprometer a verdade do Evangelho. Era simplesmente uma questão prática de manter a paz e evitar ofensa desnecessária. Os cristãos modernos precisam desesperadamente desta sabedoria de discernimento. Vivemos em uma época de polarização intensa, onde cada questão é tratada como uma questão de princípio fundamental, onde não há espaço para nuances ou acomodação. Mas nem toda batalha cultural é uma batalha pelo Evangelho. Nem toda política governamental que nos desagrada é um ataque à nossa fé. Nem toda mudança social representa uma crise existencial para o cristianismo. Precisamos da sabedoria para discernir quando permanecer firmes e quando ceder, quando confrontar e quando acomodar. Jesus também nos ensina que a submissão às autoridades não é incompatível com a manutenção de nossa identidade e liberdade como filhos de Deus. Ele deixou perfeitamente claro que os filhos estão isentos. Ele não comprometeu esta verdade. Mas então ele escolheu agir de uma forma que não criaria conflito desnecessário. Isto é radicalmente diferente de uma submissão que nega ou esconde nossa verdadeira identidade. Jesus não estava fingindo ser algo que não era. Ele estava simplesmente escolhendo não fazer de cada momento uma confrontação. Esta é uma distinção que Pedro aprendeu bem. Em sua primeira carta, ele escreve: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Mas na mesma carta, ele também escreve: vivei como livres, mas não useis a liberdade como capa para a malícia. Vivei, antes, como servos de Deus. A submissão às autoridades e a liberdade em Deus não são contraditórias. Elas coexistem em uma tensão criativa.
Há também aqui uma lição sobre humildade. Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. No entanto, ele estava disposto a se submeter às autoridades terrenas, a pagar impostos, a obedecer leis. Ele não estava constantemente afirmando sua autoridade, insistindo em seus direitos, demandando reconhecimento de quem ele era. Ele vivia em humildade, confiando que o Pai o vindicaria no tempo certo. Isto contrasta fortemente com a atitude de muitos cristãos modernos que estão constantemente exigindo seus direitos, insistindo em seu status, demandando respeito e reconhecimento. Se Jesus, o próprio Filho de Deus, estava disposto a viver em submissão humilde, quanto mais nós devemos estar dispostos a fazê-lo. Isto não significa que não devamos defender a justiça ou resistir à opressão, mas significa que nossa postura básica deve ser de humildade e disposição para servir, não de demanda e insistência em nossos direitos. Finalmente, este episódio nos ensina que nossa submissão às autoridades é em última análise por causa do Senhor, como Pedro escreve. Não nos submetemos porque as autoridades são perfeitas ou porque sempre concordamos com elas. Nos submetemos porque Deus nos chamou para ser cidadãos exemplares, para ser sal e luz no mundo, para demonstrar que o Evangelho produz não anarquia mas ordem, não rebelião mas respeito, não caos mas paz. Nossa conduta diante das autoridades é parte de nosso testemunho do Evangelho. Um aspecto frequentemente negligenciado deste milagre é o que ele revela sobre a soberania de Cristo sobre toda a criação. Jesus não apenas conhecia o futuro, não apenas tinha poder para curar doenças ou acalmar tempestades. Ele tinha autoridade sobre os próprios detalhes aparentemente aleatórios da natureza. Ele sabia sobre um peixe específico, nadando em um lago, que havia engolido uma moeda. Ele conhecia os movimentos daquele peixe. Ele poderia garantir que Pedro o pegaria como o primeiro peixe em seu anzol. Este nível de conhecimento e controle sobre os detalhes da criação é exclusivo da divindade. O salmista proclama: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Jesus estava demonstrando que esta verdade não era apenas uma declaração teológica abstrata, mas uma realidade concreta. Ele realmente possui a terra e tudo o que nela há. Os peixes do mar são seus. As moedas que os humanos cunham e perdem são suas. Nada está fora de seu conhecimento ou controle. Este milagre ecoa outros momentos no ministério de Jesus, onde ele demonstrou autoridade sobre a criação. Ele transformou água em vinho, demonstrando autoridade sobre a composição molecular da matéria. Ele multiplicou pães e peixes, criando matéria do nada como no primeiro ato da criação. Ele acalmou tempestades com uma palavra, demonstrando autoridade sobre as forças da natureza. Ele andou sobre a água, desafiando as próprias leis da física. E aqui, ele orquestrou os movimentos de um peixe e o tempo de uma pescaria para providenciar exatamente o que era necessário no momento necessário. Há uma conexão interessante entre este milagre e outro episódio registrado nos Evangelhos, a pesca miraculosa. Em Lucas 5, depois de uma noite inteira de pesca sem sucesso, Jesus disse a Pedro: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Pedro obedeceu relutantemente, e pegaram tantos peixes que suas redes começaram a se romper. Este não foi um simples golpe de sorte ou momento oportuno. Jesus sabia onde os peixes estavam. Ele tinha autoridade sobre seus movimentos. Ele poderia direcioná-los para onde ele quisesse. O mesmo princípio está em operação aqui na moeda na boca do peixe. Jesus não estava adivinhando ou esperando. Ele estava exercendo autoridade soberana sobre a criação. Ele podia garantir que o peixe certo estaria no lugar certo no momento certo. Esta não é a autoridade de um profeta que pode prever o futuro. Esta é a autoridade do Criador que ordena a realidade. Esta compreensão da soberania de Cristo tem implicações profundas para nossa confiança nele. Se Jesus tem este nível de controle sobre os detalhes aparentemente insignificantes da criação, quanto mais ele tem controle sobre as circunstâncias de nossas vidas. Se ele pode orquestrar os movimentos de um peixe para providenciar uma moeda, quanto mais ele pode orquestrar os eventos de nossas vidas para cumprir seus propósitos. Isto não significa que Deus microgerencia cada detalhe de nossas vidas, ou que não há espaço para escolha humana e consequências naturais.
mas significa que nada está fora de seu conhecimento ou além de seu poder de redimir e usar para seus propósitos. Como José disse a seus irmãos que o haviam vendido como escravo: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A soberania de Deus não é uma doutrina fria ou determinista que elimina a responsabilidade humana ou o significado de nossas escolhas. É uma verdade consoladora que nos assegura que nossas vidas não são regidas pelo acaso ou caos, mas por um Deus que nos ama e está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Este milagre também nos ensina que Deus pode usar meios ordinários para realizar seus propósitos extraordinários. Jesus poderia ter feito o dinheiro aparecer milagrosamente, mas ele escolheu usar um peixe, um anzol e as habilidades de pescaria de Pedro. Deus frequentemente trabalha através de meios naturais para realizar seus propósitos sobrenaturais. Ele usa médicos para curar, usa agricultores para alimentar, usa professores para educar, usa pastores para edificar. A providência divina não substitui os meios naturais, ela trabalha através deles. Isto deve nos encorajar em nosso trabalho diário. Quando pescamos, quando plantamos, quando ensinamos, quando construímos, quando cuidamos, quando servimos em qualquer capacidade, estamos participando da obra providencial de Deus no mundo. Nosso trabalho não é secular no sentido de ser separado de Deus. É sagrado porque é o meio através do qual Deus escolhe cumprir seus propósitos. Pedro lançou o anzol não sabendo exatamente o que aconteceria, mas confiando na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus provou ser verdadeira. Este é o padrão de vida de fé. Nós agimos com base na palavra de Deus, mesmo quando não vemos como as coisas funcionarão. Nós confiamos em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Nós obedecemos suas instruções, mesmo quando não fazem sentido humano imediato. E descobrimos, repetidamente, que Ele é fiel, que sua palavra é verdadeira, que seus caminhos são melhores do que os nossos. Este relato da moeda na boca do peixe, embora breve, está repleto de aplicações práticas para os cristãos modernos. Não é apenas uma história interessante do passado distante, mas um texto vivo que continua a falar às nossas situações contemporâneas. Vamos explorar algumas das formas práticas em que estes princípios devem moldar nossas vidas hoje. Primeira aplicação: devemos cultivar uma compreensão clara de nossa identidade como filhos de Deus. Jesus deixou perfeitamente claro que os filhos estão isentos. Esta não era apenas uma verdade sobre ele, mas uma verdade sobre todos aqueles que são unidos a ele pela fé. Paulo escreve em Gálatas: já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nossa identidade fundamental não é nossa nacionalidade, nossa etnia, nossa classe social, nossa profissão ou qualquer outra categoria terrena. Nossa identidade fundamental é que somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, cidadãos do reino de Deus. Esta identidade deve moldar como vemos a nós mesmos e como vemos nossas circunstâncias. Não somos vítimas das circunstâncias, não somos escravos do destino, não somos joguetes de forças impessoais. Somos filhos do Rei, com acesso ao trono da graça, com autoridade no nome de Jesus, com o Espírito Santo habitando em nós. No entanto, e esta é a segunda aplicação, nossa liberdade como filhos não nos isenta de responsabilidades neste mundo. Jesus escolheu pagar o imposto para que não os escandalizemos. Há momentos em que devemos voluntariamente renunciar a direitos legítimos por amor aos outros e pela causa do Evangelho. Isto se aplica a inúmeras situações em nossas vidas. Talvez você tenha sido tratado injustamente no trabalho. Você tem todo o direito de defender-se, de buscar justiça, de exigir que seus direitos sejam respeitados. Mas às vezes, a sabedoria sugere deixar passar, perdoar, responder com graça em vez de com retaliação. Não porque você é fraco ou passivo, mas porque você é forte o suficiente para escolher o caminho mais difícil do amor e do perdão. Talvez você esteja em um desacordo com outro cristão sobre uma questão secundária. Você pode estar absolutamente certo em sua posição teológica ou prática. Mas será que vale a pena criar divisão sobre esta questão?
Será que insistir em estar certo vai edificar o corpo de Cristo ou vai causar mais dano? Paulo diz em 1 Coríntios, portanto, se a comida faz tropeçar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não o faça tropeçar. Terceira aplicação. Devemos confiar na provisão de Deus para nossas necessidades práticas. Jesus providenciou a moeda exata necessária no momento exato necessário. Isto não significa que podemos ser irresponsáveis financeiramente e esperar que Deus magicamente faça dinheiro aparecer. Pedro ainda teve que ir pescar. Ele teve que agir. Mas significa que podemos confiar que Deus conhece nossas necessidades e providenciará para elas de formas que às vezes nos surpreenderão. Muitos cristãos vivem em ansiedade constante sobre dinheiro, sobre segurança material, sobre o futuro. Mas Jesus diz em Mateus 6, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A provisão da moeda na boca do peixe é uma ilustração concreta deste princípio. Deus pode providenciar de formas que transcendem nossa imaginação. Isto não nos torna passivos, Pedro teve que pescar, mas nos liberta da ansiedade paralisante e nos permite trabalhar com confiança, sabendo que Deus é fiel. Quarta aplicação. Devemos desenvolver sabedoria sobre quando confrontar e quando acomodar. Jesus tinha clareza absoluta sobre sua identidade e autoridade, mas ele escolheu suas batalhas com cuidado. Ele não criou conflitos desnecessários sobre questões secundárias. Ele guardou seu confronto mais direto para questões fundamentais de verdade e justiça. Os cristãos modernos às vezes parecem querer transformar cada questão em uma guerra cultural. Cada mudança social é tratada como um ataque ao cristianismo. Cada política governamental com a qual discordamos é vista como perseguição. Mas será que isto é sábio? Será que isto é estratégico? Será que isto realmente serve ao avanço do Evangelho? Há certamente momentos para permanecer firmes. Há verdades fundamentais pelas quais devemos estar dispostos a sofrer e até morrer. A divindade de Cristo, a suficiência da sua obra na cruz, a ressurreição, a autoridade das Escrituras, a necessidade do novo nascimento. Estas são verdades não negociáveis. Mas muitas das questões sobre as quais os cristãos gastam tanta energia e geram tanto conflito são periféricas ao Evangelho central. Quinta aplicação. Devemos reconhecer que a submissão às autoridades é parte de nosso testemunho cristão. Pedro mais tarde escreveria: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Nossa conduta como cidadãos, como empregados, como membros da sociedade, faz parte de nosso testemunho do poder transformador do Evangelho. Isto não significa que nunca devemos protestar contra a injustiça ou trabalhar por mudanças sociais. Significa que nosso padrão geral de vida deve ser caracterizado por respeito às autoridades, obediência às leis, exceto quando contradizem claramente os comandos de Deus, e disposição para ser bons cidadãos. Quando os cristãos são conhecidos primariamente por suas queixas, suas demandas, sua atitude combativa, isto não honra a Cristo. Sexta aplicação. Devemos aprender a fazer perguntas em vez de simplesmente dar respostas. Jesus não disse a Pedro: você estava errado. Ele fez uma pergunta que guiou Pedro à conclusão correta. Este método de ensino respeita a dignidade e inteligência do outro. Ajuda as pessoas a pensar por si mesmas em vez de simplesmente aceitar passivamente o que lhes é dito. Em nosso discipulado de outros, em nossas conversas sobre fé, em nosso evangelismo, muitas vezes seria mais eficaz fazer boas perguntas do que pregar sermões. Perguntas provocam pensamento, criam diálogo, revelam suposições ocultas e permitem que as pessoas cheguem à verdade por si mesmas. Jesus era um mestre nisso. Ele constantemente fazia perguntas: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que você quer que eu faça por você? De quem é esta imagem e inscrição? Sétima aplicação. Devemos viver com a consciência de que Deus trabalha através de meios ordinários. Jesus usou um peixe e um anzol. Ele não fez o dinheiro aparecer magicamente. Isto nos ensina que devemos ser fiéis no uso dos meios que Deus colocou à nossa disposição.
Não devemos desprezar o ordinário em busca do espetacular. Muitos cristãos vivem esperando por algum milagre dramático, alguma intervenção espetacular de Deus, enquanto negligenciam os meios ordinários de graça que Deus providenciou. Eles querem experiências místicas enquanto negligenciam a leitura regular da Bíblia. Eles buscam palavras proféticas enquanto ignoram a sabedoria das Escrituras. Eles esperam por curas miraculosas enquanto negligenciam cuidados médicos apropriados. Mas Deus normalmente trabalha através de meios ordinários. A fé não descarta a razão, ela a ilumina. A oração não substitui a ação, ela a capacita. Oitava aplicação. Devemos manter nossa confiança na soberania de Deus mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Jesus sabia sobre a moeda na boca do peixe antes de enviar Pedro para pescar. Ele tinha tudo sob controle. Da mesma forma, Deus conhece nossas situações antes de entrarmos nelas. Ele já está trabalhando, já está providenciando, já está preparando o caminho. Isto não significa que a vida será fácil ou que não enfrentaremos dificuldades. Significa que podemos enfrentar essas dificuldades com confiança, sabendo que Deus é soberano, que Ele é bom, e que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como Paulo escreve, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Finalmente, este texto nos lembra que a vida cristã é caracterizada por uma tensão criativa entre liberdade e responsabilidade, entre direitos e renúncia, entre autoridade espiritual e humildade prática. Não devemos resolver esta tensão escolhendo um lado em detrimento do outro. Não devemos ser tão focados em nossa liberdade que nos tornamos arrogantes e insensíveis. Nem devemos ser tão focados em acomodação que perdemos nossa identidade distinta como filhos de Deus. Jesus conseguiu manter esta tensão perfeitamente. Ele era totalmente livre e totalmente submisso. Ele tinha toda a autoridade e vivia em completa humildade. Ele era o Rei dos Reis e o servo de todos. Este é o caminho que ele nos chama a seguir. É um caminho estreito, difícil de navegar, mas é o caminho que leva à vida abundante que ele prometeu. A moeda na boca do peixe não é apenas um milagre interessante ou uma anedota curiosa da vida de Jesus. É uma lição profunda sobre identidade, autoridade, submissão, providência, sabedoria e fé. É um texto que continua a falar aos cristãos de todas as gerações, chamando-nos a viver como filhos livres em um mundo que não é nosso lar final, mas que é o lugar onde Deus nos chamou para servir, testemunhar e glorificá-lo em tudo o que fazemos. Que possamos aprender estas lições bem e vivê-las fielmente. Você percebeu o quanto esse milagre foi mais do que apenas uma moeda no peixe? Jesus mostrou que até nas situações mais improváveis, Deus tem o controle de tudo, e que a verdadeira humildade é obedecer mesmo quando não entendemos completamente. Então me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se essa mensagem falou com o seu coração, se inscreve no canal para não perder nenhuma palavra que fortaleça sua fé. Lembre-se, quando Deus manda, até o peixe obedece.